Salve galera, beleza? Desafio 25. Olha, nós temos uma circunferência, marquei um diâmetro MN, tracei uma paralela J a esse diâmetro, peguei um ponto A qualquer em cima desse diâmetro, liguei esse ponto A um ponto B e C, tá? E o objetivo do exercício é provar essa relação que está aí em cima, né? AM ao quadrado mais AN ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Bom trabalho. Antes de fazer a resolução, né? Vamos só dar uma analisada aí, olha. Note que a hora que eu coloco aquele ponto A sobre o diâmetro MN, as medidas AM e AN estão definidas. Logo, essa soma AM ao quadrado mais AN ao quadrado, ela está fixa, né? Nesse caso aí, nesse exemplo, a soma dá 57,19. A hora que eu somo Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, veja só, não importa aonde eu coloque a paralela, ó, né? Essa soma, ela não muda, né? Por quê? Porque ela depende da onde eu coloco o ponto A, né? Ó, quando eu mudo o ponto A, aí sim a soma muda, né? Note que ela vai aumentando, aqui ela vai diminuindo, depois ela começa a aumentar de novo, né? A gente pode até fazer algum tipo de questionamento, né? Qual é o valor máximo que essa soma assume, qual é o valor mínimo que essa soma assume, em que ponto é esse, né? Mas não é esse o caso agora. Nós queremos mesmo é provar essa relação. Mas eu queria mostrar essa curiosidade caso você não tenha notado, ok? Então vamos partir para a resolução. Bem, pessoal, eu achei mais fácil, da maneira que eu pensei para resolver esse exercício, usar um teorema chamado Teorema de Stewart. Stewart foi um matemático escocês que criou esse teorema, então, que relaciona o tamanho de uma seviana, né, com algumas medidas que estão no triângulo. Bom, o que é uma seviana? Uma seviana é um segmento que sai de um vértice e vai até um ponto qualquer do lado oposto. Vou chamar esse ponto aqui de K, por exemplo. Então aqui vou ter essa seviana, vou chamar a medida dela de M, por exemplo. Digamos que aqui eu tenha duas medidas x e y. Então essa seviana, dividiu o lado oposto em dois segmentos, que eu chamei de x e y. Óbvio que x mais y dá o próprio Azinho, né? Então aqui eu vou ter um certo ângulo, alfa, e aqui eu vou ter o suplemento dele, né? Então aqui eu vou ter o 180 menos alfa. Uma coisa que eu vou precisar é que você lembre que o cosseno de 180 menos alfa, ele é igual ao oposto do cosseno de alfa. Então, para chegar no teorema de Stewart, eu vou usar a lei dos cossenos nesses dois triângulozinhos que você está vendo aí, nos menores, né? Qual triângulo, professor? O triângulo ABK, por exemplo. Então, se eu usar a lei dos cossenos nesse triângulo ABK, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que Czinho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos duas vezes xm cosseno alfa. E se eu trabalhar agora com outro triângulo, né, o triângulo AKC, e também usar a lei dos cossenos, né, eu vou ter que b ao quadrado é igual a m ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes y vezes m vezes o cosseno de 180 menos alfa, né? Que eu relembrei com você aqui que é menos o cosseno de alfa. Então, eu vou escrever então essas duas relações aqui novamente. Vai ficar assim então, né? C ao quadrado igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2xm cosseno alfa. E a de baixo nós temos b ao quadrado igual a
m ao quadrado mais y ao quadrado, menos com menos, mais 2 vezes ym cosseno alfa. Note, então, que está um pouco parecido, né, essa parte aqui do 2xm cosseno alfa, 2ym cosseno alfa, sinais opostos, né? Só que está dependendo ainda desse ponto, desse ângulo alfa, né? E eu vou querer sumir um pouco com esse cosseno de alfa aqui. Então, como eu poderia fazer para sumir, né? Bem, já que os sinais são opostos, eu gostaria que essas duas partes da conta aqui fossem iguais, né? Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Aqui em cima eu tenho xm, aqui embaixo eu tenho ym. O resto é igual. Ah, então se eu multiplicar aqui em cima, por exemplo, todo mundo por y, então vai ficar assim, ó, multipliquei por y ali, vou multiplicar por y todo mundo, ó. E aqui embaixo, para ficar igual agora, eu vou multiplicar todo mundo por x, ó. Note que quando eu estou multiplicando por y, cuidado, não é o alfa, né? Eu estou multiplicando essa parte inteira. Então, é o cosseno de alfa, né? Vezes m, vezes a, estou multiplicando por x. Agora, o que ocorre se eu somar essas duas igualdades aí, né? Vamos ver, ó. Do lado de cá eu vou ter c ao quadrado y mais b ao quadrado x igual a x ao quadrado y mais m ao quadrado x mais m ao quadrado y mais y ao quadrado x, e essas duas partes aqui se anulam, né? Eu vou dar uma limpadinha aqui na minha tela para a gente poder continuar. Bem, passando a limpa, então ficou isso aqui, ó. Vamos tentar, então, agrupar alguma coisa para chegar no teorema em si, ó. Então, é c ao quadrado y mais b ao quadrado vezes x igual... Note que aqui, olha, eu tenho, por exemplo, x ao quadrado y, e aqui atrás, por exemplo, eu tenho y ao quadrado x, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, xy como fator comum aqui, ó. Então, aqui ficaria x mais, e dessa outra parte aqui, ó, então eu estou agrupando esse com esse daqui, ó, fator comum, ó. E aqui vai sobrar y mais, e aqui eu vou colocar o m ao quadrado como fator comum. Então, vai ficar x mais y. Lembre-se que x mais y é o nosso azinho. Então, nós temos a seguinte relação interessante, ó, um pouco diferente, não tão usual, né? Posso colocar o a como fator comum agora, fica a que multiplica xy mais m ao quadrado. Então, esse é o teorema de Stewart. Note que ele surge, então, de você aplicar a lei dos cossenos duas vezes, né? Mas vai facilitar um pouco usar esse resultado no exercício. Então, eu tenho, né, um lado, eu tenho um triângulo, tenho uma seviana, que encontrou num ponto K aqui, determinando dois segmentos x e y, cuja soma dá o terceiro lado, né? Então, eu tenho que o quadrado desse lado vezes esse tamanho y, depois o quadrado do lado B vezes esse outro segmento x é igual ao terceiro lado que eu não usei ainda, que é o azinho, que multiplica o produto desses dois segmentos, x e y, mais o quadrado da seviana. Tá? Eu sei que é uma relação exótica, digamos assim, né? Mas ela vai ajudar a ganhar tempo no exercício. Espero que você tenha entendido, né? Não vou cobrar que você decore isso, mas é uma consequência aí da lei dos cossenos, tá? E vai facilitar um pouco o tempo da resolução do exercício. Bem, então vamos voltar para o nosso problema, ó. Eu peguei o ponto C, liguei no ponto N, surgiu esse triângulo azul. Eu vou usar a relação de Stewart aqui, ó.
Então note que, esse ladinho aqui eu posso chamar de W, por exemplo, e esse outro lado aqui eu vou chamar de Y. Então se eu usar a relação de Stewart aqui, vai ficar como, né? Nós teremos a seguinte relação, ó, W ao quadrado vezes o AN, que é aquele outro pedaço, mais, agora vem Y ao quadrado, vezes esse primeiro pedaço aqui, que é o AM, é igual a esse lado inteiro. Esse lado inteiro é o diâmetro, né? Então nesse caso aqui eu vou chamar de 2R, ok? Então, 2R que multiplica A ao quadrado, Azinho ao quadrado, mais o produto, né? AM a N. Então essa é a relação de Stewart, AM a N, nesse triângulo azul que você está vendo aí. Agora eu vou pegar um outro triângulo para a gente ver. Bem, pessoal, como essa linha J aqui é paralela ao diâmetro, né? Esse triângulo verde, ele é congruente àquele outro, né? Então, esse segmentinho aqui também é aquele W daquela hora. E esse NB aqui é o mesmo Y daquela hora. Agora eu vou usar, então, o teorema de Stewart aqui, ó. Nós vamos ter a seguinte situação. W ao quadrado vezes AM agora, mais Y ao quadrado vezes esse segmento que é o AN, igual ao lado inteiro, que é o 2R, que multiplica essa seviana ao quadrado, então é Bzinho ao quadrado, mais o produto AM vezes AN. Então, eu usei o teorema de Stewart naquele triângulo azul original e agora nesse triângulo verde. Bem, vamos somar tudo isso então, para ver o que nós iremos obter, ó. Note que a hora que eu somar essa parcela com essa daqui, né, que tem W ao quadrado em comum, eu posso escrever assim, então, né, W ao quadrado, que multiplica, já estou colocando em evidência, tá, para caber na minha lousa pequenininha aqui, ó, mais, aqui eu vou ter Y ao quadrado, mesma coisa, ó, AM mais AN, igual, do lado de cá, não está cabendo, eu vou continuar aqui, ó, espero que você me perdoe. Eu vou colocar o 2R em evidência, né? Então eu vou ter A ao quadrado mais AM AN mais B ao quadrado mais AM AN. Note que AN mais AM dá 2R, né? Então aqui eu teria o seguinte, ó, W ao quadrado vezes o diâmetro, que é 2R, mais Y ao quadrado vezes também 2R é igual a 2R, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado, AM mais duas vezes AM AN. Posso dividir todo mundo por 2R, então vai ficar assim, ó, W ao quadrado mais Y ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais duas vezes AM vezes AN. Só que note que esse triângulo verde aqui, ó, ele está inscrito numa semicircunferência, né? Então esse ângulo aqui é reto. Opa, então por Pitágoras, W ao quadrado mais Y ao quadrado é o 2R ao quadrado, né? Então eu vou ter que 2R ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais duas vezes AM AN. Vou ter que dar uma limpada aqui na tela para a gente finalizar o exercício. Então vamos lá, ó. Nós tínhamos terminado com essa linha, então 2R ao quadrado, aqui eu vou escrever então 4R ao quadrado, vou isolar aqui, ó, menos 2
AM a N é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, eu vou fazer a seguinte algebrazinha aqui, ó. Repare que se eu pegar AM mais AN e elevar ao quadrado, por um lado, AM mais AN é 2R. E por outro lado, se eu aplicar o trinômio do quadrado perfeito aqui, né? Eu vou ter quadrado do primeiro mais o dobro do produto, né? AM vezes AN mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 4R ao quadrado. Opa, mas então se eu isolar aqui AM ao quadrado mais AN ao quadrado, do lado de lá eu terei 4R ao quadrado menos 2 vezes AM AN. Olha só, isso que está aqui, ó, é exatamente isso daqui, né? Qual a conclusão, então? Posso trocar, então, vai ficar o seguinte: AM ao quadrado mais AN ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é a relação, né, que nós queríamos provar. Ficou um exercício um pouco longo, mas eu acho que todas as ferramentas que eu utilizei, né, são ferramentas interessantes que você deve tentar entender, ok? Um grande abraço, até o próximo desafio.